Fala pessoal do YouTube, vamos lá. Antes da gente continuar, lembra para você clicar para você se inscrever no canal. Clica aí no ativar notificações. E vamos fazer pergunta. Então vamos lá, resuminho de whey. Né? Vamos fazer resuminho de pó proteico. Então, quando que a gente usa proteína de soja, proteína de arroz brotado, proteína de ervilha, proteína de maconha? Tem. Whey protein, proteína de carne. Esse whey protein, qual a diferença do 3W? Qual a diferença do isolado? Qual a diferença do concentrado? A diferença das proteínas, Fabrício, tem relação com palatabilidade, tem relação com tempo de absorção e tem relação, no caso das proteínas vegetais, da sua opção alimentar. Você pode ser, por exemplo, vegetariano e você vai ter uma opção para fazer suplementação proteica. Se você quiser misturar no seu leite de amêndoa, por exemplo, ou no seu angu, se quiser fazer um angu proteico vegetariano, dá para fazer também. Então isso dá para fazer. A questão das proteínas vegetais é que quando você compara com o whey protein, você também compara uma coisa chamada limiar de leucina, que é a medida que a gente usa arbitrária para criar um índice de eficiência de cada proteína. Tá? E fato que quando você compara, por exemplo, proteína vegetal com whey protein, eles têm um limiar muito abaixo do whey protein. Pra você ter uma ideia, a proteína de soja que é a melhorzinha, tá? Você tem que dobrar a quantidade de proteína para você fazer a equivalência do limiar de leucina, ou seja, 30 gramas de whey protein equivalem a 60 gramas de proteína de soja, se você for fazer essa equivalência. Vamos para as proteínas de fonte animal. Proteínas de fonte animal, você tem o whey protein, você tem a proteína da carne. Você tem que lembrar da proteína da carne. A proteína da carne, ela é uma proteína que não é o bife, né, que alguém moeu e colocou dentro de um potinho de plástico. A proteína da carne é o que a gente chama de carne mecanicamente separada. Então, quando pega a carcaça do animal, né, tem uma máquina que raspa o osso, tirando o resto de tendão, periósteo, que é basicamente tecido colágeno. Então, a proteína da carne, ela é riquíssima em colágeno. Né? Então, a mulherada aí que está tomando colágeno e pagando uma fortuna, né, compara com o valor da proteína da carne, que muitas vezes vai sair mais baratinho você comprar a proteína da carne do que comprar o colágeno. Tá? Agora, você tem o colágeno hidrolisado, aí outro papo. O colágeno, ele por mais que não seja uma proteína maravilhosa, né, ele é proteína. Se você tem um paciente, por exemplo, que não tolera o whey protein, né, pode dar colágeno. Você pode dar um outro tipo de pó proteico, que é o BCAA. Ah, então se não toma whey, não vai tomar mais nada. Não, pode usar colágeno, pode usar BCAA. Ah, mas não é ideal. Me fala uma coisa na sua vida que você faz que é ideal, brother. Você mente para sua mãe e você vem falar para mim que você só faz o que for ideal. O seu nariz, tá bom? Você rouba na academia, você faz bíceps minhoca, você faz um exercício a menos, você não faz o aeróbico que você devia fazer. Aí, ai, porque o colágeno é ruim. Porra, toma vergonha nessa cara. E o whey protein, você tem o whey protein concentrado, você tem o whey protein isolado e você tem os mix proteicos, que é o caso do 3W, tá? Então o whey concentrado, né, é um whey que você tem, em geral, um tempo de absorção um pouco maior. Você tem uma contaminação de lactose, você tem, às vezes escapa uma ou outra proteína do leite que não é a alfa-lactoglobulina, que é o que caracteriza o whey protein. Só que ele tem essa vantagem de ser muito mais próximo da refeição que um whey protein isolado. Né? Então se você vai substituir uma refeição, por exemplo, ou você vai misturar num iogurte para fazer uma refeição da tarde, o whey protein concentrado é excelente. Tá? E se você vai tomar antes do treino, que você precisa de uma absorção rápida, né? Ou então depois do treino, que você também precisa de uma absorção rápida. Aí você vai preferir um whey protein isolado ou ainda um whey protein hidrolisado. Tá? O whey protein isolado e o hidrolisado, eles têm essa capacidade de alta velocidade de absorção, né? E eles
acabam tendo uma função maior bioquímica no seu corpo, como, por exemplo, diminuição dos títulos de somatostatina pelo uso crônico de whey protein, que acontecem aí a partir de 22 semanas que você começa a usar. Então você começa a se desenvolver cada vez com mais facilidade, também porque você tem uma diminuição da produção de sinalizadores musculares de catabolismo. Tá? Finalmente, o whey protein hidrolisado, né? Aí você tem uma absorção mais rápida ainda. Lembrando que nenhum whey protein é 100% hidrolisado, né? Ele é até 25% hidrolisado, senão você não tolera o gosto. O que você tem é whey proteins que são chamados de hidrolisado, que mas na realidade eles são divididos em peptídeos menores. Então você tem, por exemplo, o da Optimum Nutrition, o Hydro Whey, que ele é feito de pentâmeros, então são proteínas de 5 aminoácidos, e você tem o Power Crunch, que são feitos de dímeros e trímeros, então moléculas de 2 e 3 aminoácidos. Então é o máximo de hidrólise que você tolera em relação a paladar. Tá?